bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos e queridos ouvintes, a paz do Senhor seja convosco. Estamos nesta hora iniciando mais um culto de evangelização e de despertamento da Igreja do Senhor para a volta do seu Santo Filho Jesus, que está muito próxima. Segundo os sinais que se veem, segundo o que a Escritura ensina, a vinda do Senhor Jesus está próxima. E nós estamos nos preparando para recebê-lo. Ele, quando subiu ao céu, ele fez uma pergunta: será que quando o Filho voltar, ele encontrará fé na terra? E nós queremos que o nosso amado Jesus, ao voltar, encontre muita fé na terra. Ele vai salvar muitos, porque temos pedido a Deus todos os dias que aumente o número de salvos, que transforme o inferno num deserto e encha o céu das alegrias do louvor e da graça do Senhor. E nós oramos e cremos que o nosso Deus vai fazer isso. E por isso nós estamos mais uma vez oferecendo esse culto ao nosso Deus, pedindo a Ele isso mesmo, que Ele aumente em grande quantidade o número dos santos da Igreja e que Ele avive a Igreja no mundo inteiro para receber a volta do seu Santo Filho Jesus. Maranata, 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 que está para vir. Então, meus amados, nós vamos dar início a esse culto, orando ao nosso Deus,
pelos enfermos, pelos pregadores da palavra, pelos que estão agora orando, pelos que estão desejando o avivamento da igreja, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão meio desiludidos, sem quererem muito acreditar em Jesus, nem na sua vinda, nem na sua glória. Então, nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos rasgue o nosso coração para entender as obras do Senhor. Havia em Israel um costume de rasgar os vestidos quando havia um arrependimento de pecado, um desejo de uma confissão. Mas depois o profeta disse: rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos. É o coração nosso que tem que ser rasgado para crer, para aceitar tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vamos orar agora, pedindo a Deus que faça isso conosco. Pai eterno e glorioso, Tu que habitas as eternas alturas, o nosso grande Jeová, 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 lá das alturas eternas. Ó meu Senhor, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, derrama o Teu poder sobre os pregadores da Tua palavra, para que preguem, aumentem o número de salvos até que o Senhor volte. E pedindo também aos pastores que cuidem bem dos seus rebanhos, que busquem bem a presença do Senhor, para que, quando o Senhor voltar, encontre muita fé. Toma-nos em Tuas mãos, nosso Deus. Olha para o mundo como está. Encolhe um pouco o Teu braço, meu Pai, porque há tragédias para todo lado. Pandemias, epidemias, guerras, bombardeios. Meu Deus, por misericórdia e por maravilhas da Tua parte, diminui, meu Pai, esse castigo, essas provações. Toma-nos em Tuas santas mãos. Abençoa os enfermos, Pai querido, aqueles que estão doentes. Abençoa os que estão fracos. Abençoa aqueles que estão orando agora, os que estão chorando agora, os que estão precisando de Ti com urgência agora. Por misericórdia, abençoa-os, visita-os, quebranta-nos todos nós na Tua presença e faz-nos sentir, Senhor, a necessidade do retorno do Senhor mais rápido possível e do avivamento da Tua igreja para recebê-lo. Toma-nos em Tuas mãos. Abençoa os que vão assistir a esse culto esta noite, essa live. Toma em Tuas mãos cada um, meu Pai. Santifica cada um, prepara cada um, cada coração, rasga cada coração para ouvir a Tua palavra. Fica conosco, segundo as Tuas misericórdias, perdoando a multidão dos nossos pecados e abençoando o Teu povo em toda a terra, desde a África até as Américas. Seja a Tua igreja abençoada, os Teus servos abençoados, os doentes curados e aqueles que estão tristes se alegrando, os que estão chorando sendo consolados, os que estão desiludidos, meu Pai, sendo animados outra vez. Fica, pois, conosco, perdoa a multidão dos nossos pecados e santifica-nos para louvor da Tua glória. Pedimos-te estas bênçãos e Te agradecemos, todas elas, desde já, para toda a Tua igreja, para todo o Teu povo
para todo mundo. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuar o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar pelos enfermos, Aleluia. né? Aqueles que estão carentes Glória a e ti, pelo Deus. mundo que está aí Glória a ti, conturbado, meu Pai. né? Mas tudo isso é cumprimento Glória da a palavra ti, do Pai. Senhor. Glória Vai a ti, haver Deus. guerra e rumores de guerra. Glória a ti, meu Senhor. E está aí o mundo aí, guerra aí, Ó, em Senhor. vários lugares aí. Isso é cumprimento da Tem palavra do misericórdia, Senhor. Senhor. Isso é prenúncio da segunda Tem vinda misericórdia. do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Né? Deus. Nós estamos aí felizes, né? Aleluia. E aí tem algumas pessoas que entraram, né? Aleluia. E Aleluia. não está Glória a conseguindo ver Deus. aqui não. Mas eu quero deixar aí a paz aí para Aleluia. a irmã Nininha Alonso de São Gonçalo, pastor Sérgio da Conceição aí do Jardim Sacramento, irmã Maria Carmo também. Quero também deixar a paz aí para o pastor Paulo Ribeirinho, está lá para o norte, nordeste a norte, não é? Pastor José Martins também, né? Que Deus abençoe a todo mundo, pastor Gênesis de São Paulo e outros pastores que têm entrado. Leonardo Aleluia. Montelo, Ricardino Brito, Glória a Deus. né, esses irmãos aí queridos, né, o Claudinho lá do Brejo Grande, os irmãos ali, não é, pastor Valdeir, pastor Almir, os pastores ali da sucursal do Espírito Santo, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, pastor Aleluia. Sinésio, pastor Zé Glória a Luiz Deus. Borges, né, quero deixar a paz para todo mundo, deixar a paz aí para a irmã, O pastor Heron também. para o pastor Heron. Maria Carmo, Léia. Então tá aí. Chegou aqui a irmã Maria Carmo, né? Que Deus abençoe. A irmã Léia Matos, lá de Cachoeira de Itapemirim, né? Deus abençoe, tá, irmã Léia? Pastor Sérgio da Conceição, né? Tá aqui. Sejam grandemente abençoados pelo Aleluia. Glória a Senhor. Deixar a Deus. paz aí para a irmã Leni Visa, lá em São João do Glória a Sul. Deus, maravilhoso. A irmã Luísa Torres de Muqui. Quero deixar a paz para a igreja de Cachoeira de Itapemirim, Aleluia. pastor Glória a Samuel Deus. Matos, a irmã Márcia Valéria, aqueles irmãos de lá queridos, né? Aleluia. Congregação de Muqui. Que Deus possa estar abençoando vocês todos aí. Também ali na Grande Vitória, irmã Gessi, né? Ali a Raquel. Zé Luiz. Aleluia. Também a nossa irmã Josi Maria Santos, né? Que é lá de São Paulo, que entrou da outra vez. Né? Aleluia. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Quero também deixar a paz aí para o pastor Uzias, né? Pastor aqui Faz em Maleni Centenário, também, né? lá no Já fim do falou. mundo. Pastor Uzias aqui em Aleluia. Centenário, a igreja em Centenário, forte abraço, que Deus abençoe a todos, né? Amém. E nós estamos aqui felizes, né, na pregação do Evangelho Amém, Senhor. do nosso Senhor e Salvador Jesus Aleluia. Cristo. E ouvireis de guerra e rumores de guerras, Amém. né? Mas isso não é o fim, não. Isso é princípio de dores, onde ela será aumentada, não é? Gradativamente, Aleluia. será aumentada, culminando, né, com o desejo das nações por algo que Amém. não vão conseguir. Amém. Por quê? Quem é o dono dessa terra é o Senhor Jesus. Aleluia. Né? Ele que é o dono dessa terra. Aí pensa Aleluia. que fazem, acho que podem fazer o que quiser com ela. Mas Aleluia. não vão conseguir. Quando eles pensarem que disserem paz, paz, haverá o quê? Repentina destruição. O Senhor Aleluia. Jesus, ele falou, olha, deixo-vos a paz minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. A paz que ele dá excede a todo entendimento. Aleluia. Não é a paz que o mundo está querendo. Aleluia. Não é paz, Glória não, a Deus. né? Então nós estamos felizes por estarmos aqui Aleluia. pregando o Evangelho, dizendo em alto e bom som que o Senhor é bom. Aleluia. Nós vamos orar pelos enfermos, pelos presentes, por aqueles que entrarem posteriormente. Aleluia. Né? Que o Senhor possa, a graça dele alcançar-nos, alcançar a todos. Amém. Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai. Glória a Bendito ti, seja meu o teu Deus. nome para todos sempre. Aleluia. Exaltado seja o Senhor. Te damos graças, ó Aleluia. Deus, pela fé, pela esperança, pelo amor, Aleluia. pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Ó Deus, que nos lavou, expiou a nossa culpa para nos apresentar ao Pai como puros.
Te damos Aleluia. graças, ó Pai, porque a tua bondade tem se estendido de geração em geração. Amém. A tua fidelidade, ó Pai, é para sempre, como diz a tua Aleluia. palavra. E, ó Senhor, nós te louvamos porque fomos alcançados pelo Senhor. Onde estaríamos nós agora se Jesus não tivesse vindo? Ó Senhor, então somos gratos ao Aleluia. Senhor. Prepara os corações para ouvir, ó Pai. Se tem alguém aqui nesta noite aí que está precisando de uma palavra, uma Aleluia. resposta, que venha do trono, do alto, do assento da eterna habitação do Senhor, da tua eterna habitação para esta pessoa. Ó Senhor, também eu quero entregar nas tuas mãos o enfermo que está precisando, o toque curador do Senhor. Ó Senhor, estenda as tuas mãos para curar, para, ó Deus, operar prodígios, o milagre, porque tu és Deus de perto, tu és Deus de longe, tu és o médico dos Aleluia. médicos. E no teu nome, ó Pai, nenhuma enfermidade, se te opor, permanece de pé, ela cai por terra. Amém. Ó Senhor, aceita o nosso a chegar a Ti e aquilo que fazemos aqui nesta noite. E que a Tua bênção, ó Pai, esteja, Aleluia. ó Pai, com cada um presente aqui agora. Amém. E seja estendido para aqueles que ouvirem posteriormente. Eu te preparo Amém, o servo Jesus. para falar da Tua parte. Prepara os corações para ouvir. Ó Deus, glorifica o Teu nome. Eu te oro com fé e por fé em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Meus amados, vamos para a palavra de Deus. Vou pedir a Rogério que leia João 5, 24. Só esse? 5:20, João, Evangelho de João 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Meus amados, que maravilha, hein? Passar da morte para a vida. Eu quero dizer uma coisa a vocês, que todas as almas que estão no céu agora já estiveram mortas. Passaram da morte para a vida. Por quê? Porque ouviram Jesus, ou porque assistiram fenômenos que apontavam para Jesus, mesmo que eles não conhecessem, apontavam. O Senhor Deus, quando criou o mundo, Ele antes mostrou na eternidade, nas profundezas da sua eternidade, o Cordeiro imolado. Vemos isso lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. O versículo imolado. Olhe bem, muito antes que existisse humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, o plano de salvação já estava pronto. E ali, quando ele chamou Adão, Adão disse: eu estou, me escondi, ouvi a tua palavra, me escondi porque estava nu. Deus disse: quem te mostrou que eu estava nu? Comesse do fruto que eu proibi. Ele disse: a mulher que me deste por companheira, me deu e eu comi. Nosso Deus falou para Eva: por que fizesse isto? Eva diz: a serpente me enganou e eu comi. Então o que é que fez Deus? Chamou a serpente e disse: olha, porém inimizade, que inimizade, irmãos, que inimizade abençoada, porém inimizade entre ti e a mulher, porque Satanás enganou a mulher com a esperança de fazer da mulher um objeto seu para enganar o mundo. Mas Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. A semente dela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vejam que Adão, sendo o primeiro homem que foi criado, já recebeu aí a mensagem de Deus garantindo perdão para quem se arrependesse dos seus pecados. Pois bem, e agora, o que é que acontece? Aconteceu que, desde que Deus separou um povo para ser dele, desde que Deus criou Adão, que o Senhor Jesus
vem trabalhando, já começou a trabalhar lá em Abrão. E veio trabalhando de lá para cá, trabalhando. Tudo apontava para ele, mas ninguém via Jesus. Mas apontava para o sacrifício eterno, apontava para o derramamento de sangue. Até quando o pessoal lá do Egito foi liberto, o que foi que marcou a liberdade? O sangue que foi derramado na porta dos israelitas, dos judeus que estavam lá, mas que não caiu na porta dos egípcios. Não, Então, caiu assim. então todos os primogênitos do Egito foram mortos, mas os primogênitos do povo de Deus que estava lá no cativeiro, ninguém morreu. Pois bem, Jesus vinha operando, só que ninguém conhecia Jesus. Uma hora Jesus era uma coluna de fumaça de um lado, coluna de fogo do outro. Do lado que ele era fumaça, ele impedia que os egípcios alcançassem o povo de Deus. E do lado que ele era luz, mostrava o caminho para que o povo fosse embora. E assim aconteceu, até que eles atravessaram o Mar Vermelho, e o Egito tentou atravessar também, o pessoal dos faraós tentaram atravessar, e o resultado, todo mundo sabe qual foi, é que eles morreram afogados. E o Senhor prometeu, Moisés prometeu que esses egípcios que vocês viram agora nunca mais verão para sempre. Quer dizer, eles não viverão mais. Então, meus amados, aí veio essa coisa maravilhosa, aqueles que temiam a Deus, porque criam nas suas promessas, eram salvos, e aqueles que não creram se perdiam, é lógico. O que é que aconteceu? Aconteceu que hoje a palavra de Deus garante, olha, aquele que crê na minha palavra, ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quantos passaram da morte para a vida, mesmo antes de conhecerem Jesus? Depois Jesus foi anunciado, quando o profeta Isaías anunciou a gravidez da Virgem, ele garantiu que nasceria um varão, teria o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha, irmãos, Deus conosco. Que maravilha! Para uma classe pecadora como a nossa, como nós, um Deus conosco, Deus nos mandou. E esse mesmo profeta teve uma visão do nascimento de Jesus e disse: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E falou mais do futuro desse Príncipe da Paz, que esse Príncipe da Paz seria um rei cujo reinado, cujo domínio nunca terminaria. Chamo ele de Pai da Eternidade. Vejam, meus irmãos, quem é o nosso Jesus. Prestem atenção a isso. Quem é Jesus? Esse Jesus que nós muitas vezes pregamos e vocês não ligam muito para isso, não dão muito valor. É pregador, conversa fiada. Pois bem, esse Jesus maravilhoso é o Pai da eternidade, cujo reino não terá fim jamais. Pois bem, e ele garantiu, aquele que crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Maravilha, irmãos. Você não gostaria
que isso acontecesse com você? Todos nós, tanto a igreja que está na glória agora, como a igreja que ainda está no mundo, todos nós já estivemos mortos nas nossas ofensas e pecados. A Escritura, deixa eu dizer, não há nenhum justo na terra, nenhum, que possa ajudar alguém a ser salvo, nenhum. Só Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque todos os salvos que estão nos céus foram salvos por Jesus, arrancados da morte, transferidos para a vida. Vejam bem, quem ouve a minha palavra, acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós, hoje, os salvos no Senhor, glorificamos muito a Deus por isso. Já estivemos mortos nas nossas ofensas e pecados. Já estivemos mortos. Mas quando cremos no Senhor Jesus, quando Ele foi profetizado que viria, veio mesmo, e morreu por nós naquela cruz, e nós nos reconhecemos como pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos, procuramos abandoná-lo e abraçar o Senhor Jesus, e Ele nos salvou, nos arrancou da morte para a vida. Da morte para a vida. Olhe isso. É difícil você acreditar que você está morto. Porque você está cantando no mundo, você está pinotando, você está saltando, você está pintando a malagueta por aí. Mas, para Deus, para a glória eterna, para o céu, você está morto. Você está morto. Então é aceitando Jesus que você passa da morte para a vida. Aí você sai da morte para a vida, e é maravilhoso a gente saber que passando da morte para a vida, não seremos apenas um servo de Deus, mas seremos daí em diante filhos de Deus. Não somos mais do mundo. É como disse o Senhor Jesus, eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queria que você lesse a sua Bíblia. Procure uma Bíblia e leia. E aprenda quem é você, quem é Deus e o que foi que o Senhor Jesus veio fazer. Ele não ia largar a glória dele eterna que ele teve com o Pai antes que o mundo existisse. Ele não ia largar de brincadeira para vir aqui ao mundo socorrer quem não prestava. Não. Ele encarou a coisa como séria. A nossa desgraça era uma desgraça séria. Sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Olha, é diferente de gozo eterno. É diferente de alegria eterna. Agora, aqueles que são salvos por Jesus, esses têm alegria eterna, eterna, eterna. Sem jamais ter fim. E aqueles que não creem em Jesus estarão perdidos para sempre, eterna, eternamente. Eternamente também. Tudo é eterno na eternidade. O sofrimento é eterno para o perdido, a alegria é eterna, o gozo é eterno para os salvos. E o Senhor Jesus veio justamente arrancar você e a mim dessa situação de miséria e de morte, de desgraça, e nos colocar na vida eterna. Olhem bem isto, prestem bem atenção. Aquele que ouve a minha voz, que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É maravilhoso
o que o Senhor Jesus fez por nós nesse mundo. Diz-nos o profeta Isaías que ele nos lavou dos nossos pecados, nos tornou mais alvos do que a neve. Olhe, quem era preto como carvão por causa do pecado, ficou mais alvo do que a neve, lavado pelo sangue eterno, glorioso, poderoso do Senhor Jesus. E Ele quer fazer isso com você que está me ouvindo. Ele quer salvar você agora. A Escritura diz que este é o dia que o Senhor fez, que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos nele hoje, porque ontem já passou. Muita gente que ouviu o Evangelho ontem está no inferno hoje. E muitos que aceitaram Jesus ontem estão na glória hoje, louvando a Deus. Pois bem, então, você pode hoje, agora, nesse instante, crer nesse Jesus maravilhoso, aceitar esse Jesus glorioso, Filho eterno do eterno Deus, confessar seus pecados, abandoná-los para lá, eles não prestam mesmo, só te garantem o inferno, e o diabo está muito alegre porque você e outros não querem saber de Jesus. O diabo se alegra com isso, mas nós estamos pedindo a Deus que transforme o inferno num deserto, e que muita gente que está perdido hoje aceite esse Jesus maravilhoso, passe a ser filho de Deus, embaixador de Deus nesse mundo, pregador da palavra, e não é mais do mundo. Eu tenho um hino que diz: sou forasteiro aqui em terra estranha estou. Realmente, todo salvo é forasteiro nesse mundo, porque o mundo é contra o salvo, e o salvo é contra o mundo. O salvo está aqui pregando o reino de Deus, e o mundo está continuando no reino do maligno, e fica nessas condições. Mas o Senhor Jesus garantiu que ele seria o vencedor, e ele está vencendo, e ele garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Graças a Deus por isso. Nós, os salvos, sabemos que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus, porque há um desafio na palavra de Deus, que o que é salvo para sempre, e nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nem coisa alguma pode arrancar das mãos do Senhor Jesus uma pessoa que ele salvou. Ninguém. Ele é todo poderoso. E o diabo só tem poder para ir até onde Deus permite. Ele não avança 1 centímetro além do que Deus permite que ele avance. Por isso, irmãos, nós somos livres, meus amados ouvintes, para aceitar a Jesus como Salvador, e em um átimo de tempo, em um segundo, tomarmos posse de toda a herança eterna que pertence ao Senhor Jesus. A Escritura garante que nós herdamos com Cristo a herança dele. A herança de Cristo é nossa. Cristo é meu e eu sou dele. Jesus é meu. Ele é meu e eu sou dele. E você pode, a partir de agora, dizer a mesma coisa. É só reconhecer que é pecador, renunciar os seus pecados, crer em Jesus como Salvador, abraçá-lo e não pertencer mais a este mundo. É interessante quando
servos do Senhor Jesus disseram, ensina-nos a orar, ele diz, vós orareis assim, Pai Nosso. Meu Deus, que maravilha! Deus é meu Pai, Pai Nosso que está nos céus. Que glória, meus irmãos. Pense nisso. Você que está peregrinando nesse mundo, você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, pense nisso. Muitas vezes você até já recitou esse Pai Nosso, mas sem pensar nisso. Pai Nosso que está nos céus. Meu Deus, meu Pai está nos céus. Mas o interessante é que agora Ele está no céu, mas está dentro de mim também. A Escritura garante, o Senhor Jesus garantiu que quem cresce nele, Ele e o Pai viriam e fariam morada nele, na pessoa que cresce. E a mesma palavra de Deus garante que o corpo do salvo é templo do Espírito Santo. Amados, o que é isso? Que amor é esse? Tão grande, tão profundo, tão eloquente, e o povo rejeita. Você, às vezes, por causa de uma alegria passageira, rejeita uma salvação que Deus colocou na sua disposição. À sua disposição mesmo, que você pode se salvar a hora que você quiser, é só apelar para Jesus, abandonar o seu pecado, confessar o seu pecado, jogá-lo para fora e aceitar esse Jesus maravilhoso como Salvador. É maravilhoso isso. A palavra de Deus nos dizer, não é? A palavra de Deus nos dizer que aquele que ouve a minha palavra, diz Jesus, e crê naquele que me enviou, não passará em condenação, será salvo. E passou da morte para a vida. Eu fico pensando em milhões, talvez bilhões de almas salvas no céu, que todas já estiveram mortas neste mundo. Todas já estiveram mortas. Mas aceitaram a palavra de Deus, creram em Jesus e passaram da morte para a vida. E agora glorificam o eterno e glorioso Deus nas profundezas da sua eternidade bendita. O que é que você acha disso? Você não acha que você devia parar um pouco, pensar nisso, rasgar seu próprio coração? Olha, Deus que não precisa de nós, Deus que não precisa de nós, pelo amor que Ele teve para conosco, pelas suas misericórdias, Ele rasgou seu próprio coração para mandar seu filho sofrer por nós. E Ele veio e sofreu, e sofreu, e sofreu, mas fez muita coisa nesse mundo como sinal de que era Deus. Fez coisas que só Deus poderia fazer. Mandar uma tempestade parar no Mar da Galileia, quando o pessoal pensou, os apóstolos pensaram que iam morrer afogados. O Senhor estava dormindo naquele navio, mandou que o vento parasse, que o mar parasse, e reclamou dos seus discípulos: vocês não têm fé? Que negócio é esse? Pois bem, e o que é que ele fez nessa viagem que ele ia fazendo? Chegou lá em Gadara, expulsou uma legião de demônios que estavam destruindo o homem. E fez desse homem: agora você vá para casa, prega a seus pais, como o Senhor teve misericórdia de você, prega ao seu povo, vá contar essas maravilhas. E aquele homem, curado, livre das tentações do diabo,
pregou em Decápolis. Decápolis é uma região com 10 cidades. Pregou em toda a Decápolis o que o Senhor tinha feito por ele. E todo mundo creu, porque todo mundo sabia quem era aquele homem. Que ninguém passava lá perto onde ele estava, perto de Gadara, com medo dos demônios. Mas agora aquele homem pregava Jesus, pregava a palavra, mostrava a eles. Pois bem, nosso Deus fez isso. Nosso Deus curou cego de nascença, que jamais homem curou. Nosso Deus ressuscitou a filha de Jairo. Nosso Deus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Nosso Deus abençoou uma estrangeira, Cirofenícia, que veio atrás dele: Senhor, 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 filho de Davi, acorde, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoninhada, me acorde. E o Senhor Jesus, calado, foi seguindo seu caminho. Alguém falou para ele: mestre, manda essa mulher se calar, vem gritando. Ele ficou quieto. A mulher chegou, prostrou-se diante dele. Aí o Senhor Jesus disse a ela: olha, eu vim para os judeus. Eu não vou tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos também comem debaixo da mesa as migalhas que caem. O que é que o Senhor Jesus disse? Ó mulher, grande é a tua fé, vai. E a mulher foi embora. Chegou lá, a filha estava liberta. E disseram: às tantas horas o espírito mal a abandonou. E a mulher conferiu que foi justamente aquela hora que o Senhor Jesus disse: grande é a tua fé, pode ir embora que tua filha está bem. Pois bem, irmãos, chegou lá junto ao poço de Betesda um homem ali numa cama há 38 anos, esperando que a água fosse mexida por um anjo. Mas todas as vezes que o anjo mexia a água, outro pulava dentro antes dele. E quando o Senhor Jesus viu aquilo, disse: queres ficar são? Senhor, não tem quem me jogue na água, mas quando eu vou, tu foi de mim. Então, apanhe a sua cama e vá para casa. Oh, meus irmãos, o que é que ele fez com as irmãs do nosso, aquele que morreu, foi sepultado, 4 dias sepultado. Senhor, quando o Senhor tirem a pedra da porta do sepulcro, Senhor, já cheira mal, é já de 4 dias. Eu não te disse que se creres verás a vida eterna? Glória de Deus. Tira a pedra, verás a glória de Deus. Quando tiraram a pedra, ele orou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu e não tinha nada, cheirando mal. Depois de 4 dias sepultado. Então, ele fez todos esses sinais e os homens não creram. Ficaram crendo em tolices. Resultado: aqueles que creram são glorificados até hoje. O Senhor salvou e glorificou e santificou, estão na glória eterna como santos. E Deus é o mesmo. Se você crê em Jesus agora você será salvo. Não é amanhã não. É agora, é hoje, é nesse momento. Se você aceitar a Jesus como Salvador, é agora que você passa da morte para a vida. Se você crê em Jesus, é agora que você é salvo. É no momento que você crê que você é salvo. Não deixa para amanhã, não. Amanhã pode ser muito tarde. Ninguém sabe hoje o que pode acontecer com a gente. Então, devemos nos preparar hoje para morar na glória com o nosso Deus,
porque Ele nos quer lá. E o seu Santo Filho está próximo de voltar. Todos os sinais que têm acontecido no mundo indicam que a volta dele está próxima. E eu tenho orado muito a Deus para que ele encontre muita fé na terra, muitos salvos, que em cada continente deste mundo, a África, a Austrália, a Ásia, a Europa, as Américas, em todos os continentes ele encontra muitos salvos que ele mesmo salvou, e uma igreja gloriosa, agradecida, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, para ele celebrar o seu milênio conosco e julgar o mundo conosco, julgar os anjos maus conosco e nós glorificarmos a ele eternamente. É doloroso para nós, os pregadores, pensarmos, meus irmãos, que muitas vezes pregamos o Evangelho e uma pessoa perdida, que ainda não é salva, ouve a pregação, larga para lá, não toma conhecimento, vai embora e depois morre. Essa pessoa se perde à toa, se perde por vontade própria, porque teve chance de salvar-se. Ouviu a pregação, que Jesus veio salvar, que Jesus quer salvar, que Jesus ama o pecador, veio porque ama o pecador, quer salvá-lo. Mas a pessoa deixa para lá, porque tem prazer no mundo, tem prazer nas riquezas do mundo, nas alegrias do mundo. E o que é que acontece? A Escritura nos diz, a palavra de Deus garante, que nós voltaremos para a terra nus como nascemos. Não levamos nada desse mundo para a eternidade. Quem é salvo, leva sua alma para a eternidade, salvo porque é Jesus que leva. Foi Jesus que salvou. É Ele que vai passar o Jordão conosco, passar a morte conosco. É Ele que vai nos recolher na eternidade. Mas quem não é salvo, para onde vai? Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você parasse um pouco. Você não sabe se amanhã você ainda tem chance. Mas nesta noite, você tem chance. Você está com chance de salvação agora. É só você crer. É só você aceitar a Jesus. É só você acreditar que Ele é o Filho de Deus, que veio para salvar você, que veio, como diz João, para tirar o pecado do mundo, que veio, conforme Ele mesmo diz, eu sou a luz que vim ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus disse isso. Pois bem, Ele sabe que quem não crê nele permanece nas trevas e vai se perder. Vai para o inferno, vai ser condenado. E Ele não quer isso. Ele veio e Ele fala. Certo? Ele veio e Ele fala para que você aceite, creia na palavra de Deus. A palavra é de Deus, não é do pregador. O pregador não tem palavra nenhuma. Ele prega a palavra que Deus pregou, que Jesus pregou. Veja que o que é que nós pregamos. Mandamos ler a Bíblia. Aquilo que o Senhor Jesus disse é o que nós dizemos para vocês, para que vocês creiam. Não inventamos uma única palavra. Eu não invento. Uma única palavra. Não vou dizer que Deus disse o que eu não posso garantir que Ele disse. Mas aquilo que Ele disse, eu garanto que Ele disse, sei que Ele disse,
sei que Ele é fiel, que Ele cumpre a sua palavra, vírgula por vírgula. Ele cumpre toda a sua palavra. E enquanto toda a sua palavra não for cumprida, Ele não volta. Vejamos, o Senhor Jesus, quando morreu, o que é que Ele disse? Está consumado. Quer dizer, todo o plano de Deus para salvar o pecador está consumado, está terminado. Tetelestai, terminei. Agora, todo pecador tem direito à salvação se ele quiser crer na palavra de Deus. Se ele acreditar na palavra do Senhor Jesus. Se ele crer que Deus veio ao mundo na pessoa do seu Filho, porque amou o mundo, porque amou o pecador, porque amou a você e porque amou a mim. Então aí ele vem. Ele vem com amor, por amor a mim, por misericórdia comigo, por aqueles que são salvos hoje, e por misericórdia por aqueles que ainda não são salvos e que Ele veio para salvar. É doloroso, meus irmãos, a gente pensar que alguém hoje está ouvindo essa palavra, não liga para ela e amanhã está no inferno. É doloroso pensar nisso. Isso faz, às vezes, o pregador chorar. Faz o pregador... Eu já fui chamado de pastor chorão. Pregador chorão. Porque quando eu prego a palavra de Deus, faço um apelo ao pecador para que se entregue a Jesus enquanto é tempo. E ele deixa passar. E depois eu tenho notícia de que ele morreu, eu fico triste. Eu tive um colega que me causou um bocado de tristeza. Eu pregava o evangelho para ele. E ele, por fim, ele disse, olha, hoje não é sábado, de hoje a 8, amanhã não é domingo, de amanhã a 8 dias eu estou aí na igreja e vou aceitar a palavra. Mas por que daqui a 8 dias, fulano? Por que não hoje? Não, daqui a 8 dias. Sabe o que aconteceu com ele? No sábado, anterior ao domingo que ele disse que ia para a igreja, ele disse que ia resolver um problema na estação de Engenho de Dentro aqui. Chegou lá, mataram ele. Morreu. No sábado, antes de chegar o domingo que ele disse que ia aceitar Jesus. O diabo não deixou ele aceitar Jesus. O diabo impediu, ele não quis. Facilitou, o inimigo deu fim a ele ali. E eu sofri muito com isso. Porque ele podia ter aceitado Jesus quando eu falei, mas ele não aceitou. E acontece que ele morreu nessas condições. Então, meu querido, eu falo para você agora, aceite a Jesus essa noite. Deixe os pecados para lá, isso não te leva a nada. Se você crê no Senhor Jesus agora, é claro que você vai para o céu. Mas se você deixar para amanhã e morrer hoje à noite, como é que vai ficar? Você perdeu a oportunidade. Não faça isso. Aceite Jesus essa noite. Creia nele. Abrace a ele. Ele quer abraçar você. Deus quer abraçar você. Então faça isso. E eu quero encontrá-lo na eternidade, naquele grande e glorioso dia. Eu quero saber que foi ouvindo essa live que você aceitou a Jesus. Amém? Então, veja bem, olha, a palavra. O que é que a palavra diz? Aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Espero que hoje você faça essa passagem maravilhosa da morte para a vida. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar para terminar. Está aqui conosco Leonardo Bontelo, né, que eu já falei, irmã Jane Silva, lá da igreja, né, que Deus abençoe. Irmã Delvira Cabral, paz do Senhor, minha irmã. Grande abraço para a família toda. Amém. Merivanei Lopes, paz do Senhor, pastor Ferreira, pastor Rogério, Deus te abençoe, Merivanei. Estamos felizes, né? Congregamos muitos anos juntos, irmã Delvira Cabral, Glória a Deus. Irmã Nininha Alonso, também de São Gonçalo, que Deus te abençoe, minha querida irmã, em nome de Jesus, já tinha citado a irmã. Aleluia. Tá aqui a irmã Leia Matos, né, lá de Cachoeira Itapemirim, pastor José Correia, lá de Foz do Iguaçu, Guilherme Gomes Visa, boa noite na paz do Senhor, enfim, que Deus abençoe a todos. Aleluia. Uma grande semana na presença do Senhor e orando, irmãos, por este mundo que ele está conturbado. Aleluia. Não quiser a paz do Senhor Jesus, está aí agora, né? Mas nós vamos orar, temos como incumbência de interceder por esse mundo aí. Nós somos um luzeiro no meio desse mundo aí em causa e em trevas, amém? Então vamos orar agora. E outros irmãos que eu citei no início, irmã Elzira Osias, que Deus abençoe, o Osias Rodrigues também, pastor Gênesis, enfim, todo mundo. Que Deus abençoe vocês todos em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor. Te damos graças, te damos glórias. Ó Deus, tu és Deus de perto, tu és Deus de longe. O Senhor conhece o nosso sair e o nosso entrar, o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece que vai por dentro de nós. Somos gratos por tantos grandes feitos que o Senhor tem nos dado, nos tem dispensado pela tua infinita bondade. Eu quero te pedir por esse alguém que ouviu a mensagem, que ouvirá também a mensagem, ó Pai. Que o teu Santo Espírito trabalhe no coração, ó Deus, para que a pessoa experimente uma vida, mas uma vida de abundância na presença do Senhor. Dá-nos uma semana, ó Pai, abençoada na tua presença e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Eu te oro com fé e por fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Ferreira da Bênção Apostólica. E agora, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, o seu profundo amor, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a igreja de Deus na terra, desde agora até o grande e glorioso dia da volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, até segunda-feira, neste horário, se Deus assim nos permitir.